Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando aqui no nosso canal, na nossa comunidade Javianice, a novena de Pentecostes. A novena de Pentecostes é uma novena litúrgica criada pelo Papa Leão XIII, a pedido, pela insistência da Beata Helena Guerra, que afirmava e escrevia ao Papa pedindo que ele conduzisse ou reconduzisse a Igreja para o cenáculo. E que havia necessidade da Igreja se voltar novamente para o Espírito Santo e, sobretudo, a abertura das graças de Pentecostes. Helena Guerra escreve para o Papa e o Papa, em 1897, institui, por uma bula, institui a novena de Pentecostes, e que deveria ser rezada em todas as igrejas, em todas as dioceses, a partir de então. Esse é um hábito, ou uma prática que se tornou comum e tradicional dentro da Igreja Católica, a novena de Pentecostes, que é a única novena litúrgica, vamos dizer assim. Essa novena tem a sua raiz, seu fundamento naquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo fica entre nós 40 dias depois de ressuscitado, pede aos apóstolos que não se afastem de Jerusalém e permaneçam em Jerusalém até se cumprir a promessa que ele havia dito, do derramamento do Espírito Santo. Então, o que acontece? Durante 10 dias, 9 dias, os apóstolos permanecem em oração, como nós encontramos no Atos dos Apóstolos. Permanecem em oração com Maria e os demais discípulos, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, que era o derramamento do Espírito Santo. Então, por causa desses dias de espera, da ascensão de Jesus Cristo, a festa de Pentecostes, 10 dias, 9 dias, se instituiu então a novena de Pentecostes. Podemos dizer que foi a primeira novena inventada por Jesus Cristo, ou fundada por Jesus Cristo, a única novena fundada por Jesus Cristo, que determina 10 dias, 9 dias de espera pelo Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer. Essa novena tem como finalidade preparar o nosso coração para recebermos o dia de Pentecostes, ou festejarmos, ou celebrarmos o dia do Pentecostes, o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo. Essa novena que nós vamos rezar é a novena tradicional, parte do conhecimento da Santíssima Trindade, e chegamos na vida no Espírito, aqui a vida nova que o Espírito inaugura ao ser derramado sobre a Igreja e sobre toda a carne, como diz a profecia de Joel. E nós vamos seguir praticamente os temas que são propostos inicialmente para essa novena. Nessa nossa primeira reflexão, nós vamos meditar sobre a Santíssima Trindade. Porque a novena ela é muito simples, né? Ela tem uma oração, nós vamos disponibilizar essa novena através das redes sociais, no site da Javianice. Os coordenadores podem baixar essa novena e imprimi-la para poder seguir. Então nós vamos agora, nesses dias, nós já distribuímos e já divulgamos amplamente essa novena. E você pode seguir pelo texto que foi oferecido a você. Então, é um processo muito simples. Temos a oração inicial, a leitura do texto, uma breve reflexão e a oração, e nos preparando para a vinda do Espírito Santo. Nessa primeira meditação, nós vamos falar um pouco, refletir um pouco sobre a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério que foi sendo revelado ao longo da história à humanidade. E não foi um mistério revelado de início. Saint Hilário de Poitiers vai falar que a humanidade precisava ser preparada para receber essa revelação. Porque, de início, se Deus se revelasse como um Deus unitrino, provavelmente não haveria adesão, o homem não compreenderia e as coisas se perderiam.
Porque nós temos que entender que existe uma evolução histórica das coisas. Quando Deus começa a se revelar historicamente, tradicionalmente, começa a se revelar a partir de Abraão, o que a humanidade vivia naquela época era um politeísmo, uma multiplicação de deuses. E se Deus se apresentasse como um Deus unitrino, poderia ser compreendido como vários deuses, 3 deuses que formariam então um trio, uma associação de deuses para governar a Terra. E não é isso. O mistério da Santíssima Trindade nos diz que existem 3 pessoas, mas um só Deus. O Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas é um só Deus. Só existe uma substância divina, só existe uma realidade divina. Essa realidade divina é participada pelas 3 pessoas de maneira igual, não existindo uma pessoa superior à outra, mas na realidade uma comunhão de pessoas que não se confundem, não substituem umas às outras, são distintas, como o próprio mistério diz, mas um só Deus, porque todas elas comungam da mesma realidade, da mesma substância divina, não existindo diferença. Por isso é um só Deus. Embora o Pai seja distinto do Filho, que é distinto do Espírito Santo, mas é um só Deus, não existe uma repartição da divindade, é uma divindade, é Deus. E esse Deus se apresenta a nós como 3 pessoas. Esse mistério da Santíssima Trindade foi sendo revelado ao longo da história. Primeiramente, Deus se revela como Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e aquele que dirige e forma seu povo, que estabelece uma aliança, que resgata seu povo do Egito. Isso nós temos em todo o Velho Testamento, a revelação de Deus, Criador, que é o Pai, o Deus que fez todas as coisas, que é o Pai. Ele se revela no Velho Testamento. No Velho Testamento, os profetas já começam a falar de uma outra pessoa da Trindade, que é a segunda pessoa, o Verbo pelo qual o Pai criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas para Ele, e nada do que foi feito sem Ele, como diz os Evangelhos. E os profetas já começam a falar de uma outra pessoa. Essa outra pessoa, na plenitude dos tempos, se revela, o Verbo se encarna. É aquilo que nós encontramos nos Evangelhos, aquilo que nós ouvimos dizer, agora nós vemos. Aquilo que nós ouvimos dizer, diz São João, nós tocamos. O mistério de Deus, insondável, agora se revela de maneira visível, perceptível, palpável para nós os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus com Deus, ele se encarna, assume a nossa natureza e revela Deus para nós. Revela um Deus que é Pai e um Deus que agora é Filho. Um Deus que é o Filho, o Verbo encarnado, que assume a nossa natureza em tudo menos no pecado, morre para a nossa salvação e nos dá a vida nova por sua ressurreição. Jesus Cristo também revela o Espírito Santo. O Espírito Santo é revelado por Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós aquele que permanecerá convosco e permanecerá em vós. E Jesus Cristo, portanto, fala de uma outra pessoa. Essa outra pessoa é derramada no dia do Espírito Santo. É dada como dom no dia do Espírito Santo. Dessa forma, nós temos a revelação da Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Nós podemos dizer que são 3 processões, ou 3 missões, ou 2 missões, 2 processões e 2 missões em Deus. Você tem Deus o Pai, que é o Criador, você tem o Filho, que é Redentor, e você tem o Espírito Santo, que é o Santificador. Então são 3 pessoas, mas um só Deus. Esse é o mistério de nossa fé. Nós professamos uma fé trinitária. Todo dia nós fazemos isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fé trinitária. Um só Deus, um só Senhor para a nossa vida, mas 3 pessoas para o nosso relacionamento, o nosso conhecimento. E isso não deveria nos atrapalhar, muito pelo contrário, deveria nos enriquecer em nossa fé.
Então, nesse primeiro dia de nossa novena de Pentecostes, começamos refletindo sobre esse primeiro grande mistério de nossa fé. Deus se revela como único Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E siga agora as orações que são previstas em nossa novena, e até amanhã, no nosso segundo dia da novena de Pentecostes. Rezemos juntos, vinde Espírito Santo, que Ele venha sobre nós, transforme a nossa vida, nos faça novas criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.